Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Tiago. Nós estamos no mês da igreja, da nossa igreja. A nossa igreja completa mais um ano. São 54 anos. Nós trabalhamos alguns temas este mês, todo ele ligado ao aniversário da igreja, e me pediram para falar um pouco mais sobre esta questão da oração, da intimidade com Deus. Eu fiquei pensando nesse tema e fiquei aqui com o meu coração aberto. Disse: o que eu faço? Eu tenho falado tanto sobre oração, a minha vida quase toda de ministério. Como que a gente faz para não ficar muito repetitivo? E eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu disse: hoje eu vou fazer uma noite testemunhal. Eu vou caminhar dentro de um testemunho, de uma vida de uma igreja que foi convocada um dia para existir neste lugar, neste espaço. E é uma igreja que marcou a minha vida. Eu amo esta igreja, ela faz parte da minha história. E ela faz parte da história de Deus nessa cidade. Deus tem trabalhado muito nela. Eu fiquei pensando em algumas características desta igreja, e eu diria para você que esta igreja tem uma característica muito forte na adoração. Eu lembro de um pastor nosso da IPI, ele disse: a segunda IPI de Londrina, ela tem um DNA que ela não pode perder nunca. É uma igreja que sabe adorar, uma igreja que tem uma marca de adoração. Interessante, passam as gerações, mas ela tem uma marca profunda de adoração. Isso eu acho algo esplêndido, né? Se vocês viram aqui, agora há pouco, vocês viram aqui, gente da mesma família, né? Adorando, e aí vai. São as próximas gerações, né? Eu vi aqui os filhos dos adoradores da década passada aqui esta noite. Então, eu sei que a próxima geração vai estar aqui também, né? Deu para entender o que eu estou dizendo? Há um DNA de adoração, né? Eu sempre digo para nós que o DNA da adoração desta igreja é tão forte que eu vejo adoradores da nossa igreja em muitas outras igrejas. De vez em quando eu vou a outros lugares, vejo lá os adoradores, é gente que passou por aqui também, né? Então, a igreja exporta a adoração. Por isso que eu escrevi no boletim um altar de adoração e oração. É isso que tem que ser a igreja. A igreja tem que ser um lugar que adora. Acabamos de cantar, nós queremos voltar à essência da adoração. E a essência da adoração é o Senhor mesmo. Então, eu quero dizer a vocês que essa igreja me impressiona nesse aspecto da adoração, e ela me impressiona também no aspecto da oração. E quando eu estou convidando vocês para abrirem Tiago capítulo 5, versículo 12, eu estou chamando a atenção sobre a vida de um homem que viveu uma vida de oração. E, em especial, olha só, sobretudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, e o não, para que não caiam em condenação. Versículo 13 diz: entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Eu quero que você observe, todas as vezes que aparece a palavra oração, e aparece a questão de adoração aqui. No 13 diz: entre vocês alguém sofrendo, ore. Na minha tradução diz assim: faça oração, ore. Tenha uma vida de oração, ore. Alguém que se sente feliz, cante louvores. A igreja tem que ser um lugar de louvor e de adoração. As pessoas estão contentes, as pessoas estão sofrendo, as pessoas que precisam de Deus. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem. Olha de novo a palavra orem. Tiago está dando uma ênfase sobre a oração. Orem. Está dizendo que chame os presbíteros para que orem. Os presbíteras têm uma unção especial quando oram pelos outros. A Bíblia diz para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a Bíblia diz: e a oração feita, olha de novo a palavra oração. Eu quero que você observe no texto, toda vez que a palavra oração aparece, e a oração feita com fé curará o doente. A Bíblia diz que haverá um toque especial de Deus ali, e o Senhor o levantará. Veja, a oração com fé, ela levanta o enfermo.
e se houver cometido pecados, ele será perdoado. E no versículo seguinte, de novo, aparece a palavra oração. Olha, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem. Olha a palavra de novo, orem uns pelos outros para serem curados. Aqui está dizendo que nós temos que ter uma vida de oração uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja de novo a palavra oração aí. Eu quero que você observe que todas as vezes que Tiago está dando uma ênfase na mensagem dele, ele está despedindo praticamente na sua carta, e ele começa a convocar a igreja. Ninguém convocou a igreja tão intensamente como Tiago. Tiago está convocando a igreja. E olha o que o texto diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Aqui a ordem aqui, há uma ordem de oração uns pelos outros para seres curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mais uma força na oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Numa tradução diz assim: muito pode a súplica do justo. Muito pode. Essa questão do muito pode, é poderosa e eficaz, é para dizer a você que você precisa orar, porque a sua oração tem um respaldo divino. E no seguinte, olha o que diz: Elias era humano como nós. A história é muito interessante quando aparece esse texto, e por isso que vocês que vão trabalhar nos grupos também familiares estejam olhando esse texto. Elias era humano como nós. Essa expressão humano como nós me parece muito forte teologicamente. Sabe por quê? Você começa a achar que Elias é um suprassumo. E Tiago diz: não, ele é humano como nós. Ele é igual a você. Ele é semelhante a você. Não pense que Elias era muito diferente. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre Elias, sobre isso, para vocês observarem isso no texto. Eu estou dando ênfase no texto porque eu gosto que o texto fale conosco. O texto está dizendo o seguinte: ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Está dizendo, ele é igual a você. Ele é igual a você. Orou outra vez. Esse outra vez me parece também muito forte para nós, que a igreja precisa sempre saber que temos que orar outra vez. A experiência da igreja sempre é outra vez. Outra vez faz parte da nossa experiência espiritual. Sempre temos que ter o outra vez. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Veja que ele tocou o céu, e ele tocou a terra. A oração, uma igreja que tem uma intimidade com Deus, uma igreja que sabe orar, ela move o céu e ela move a terra. Ela move o céu, ela move a terra. Ela move o céu e ela move a terra. Por isso que nossos lares, nossas igrejas, nossa igreja precisa ser, nos seus 54 anos, um altar de oração, um altar de adoração, um altar de oração, um altar do outra vez de Deus, e produziu frutos, e produziu frutos, e produziu frutos. Tiago 5, 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Por que eu estou colocando esse texto para a gente começar a falar? Porque nós somos uma igreja que é chamada a uma vida de oração. Eu, dando um testemunho da realidade da igreja, nós terminamos essa semana um período dos mais belos e dos mais lindos que eu vi no meu ministério. Eu não acreditava que era possível isso, a gente vir à igreja 70 dias para orar. Uma coisa, o máximo que eu tinha visto na nossa igreja eram nossos meses de julho, né? Aqui na nossa região, orar fazia parte da IPI, por exemplo, julho, né? O mês de oração. Eu me lembro algumas vezes que nós orávamos 30 dias orando, fazia parte da convocação da Igreja Nacional. Essa semana eu fiz uma pergunta ao presidente da Assembleia Geral, quando começou aquilo,
E ele só disse, eu vou verificar, mas eu creio que começou no ano seguinte. A igreja nasceu em 1903, 1904, foi convocado um mês de oração no mês de julho. Depois começou em alguns lugares, algumas regiões, uma semana de oração, mas a meta era um mês de oração, permanentemente, todos os anos. Eu vivi isso na minha infância, de nós virmos a igreja orar um mês. Era uma convocação nessa região. A igreja orava. Então, eu nasci numa igreja que acreditava que era possível orar. Claro que eu fiquei um pouco assustado quando falou 70 dias. O máximo que eu tinha visto nós fazermos era um mês. Mas isso deu certo. Deu certo e foi uma experiência linda e maravilhosa. E eu digo para vocês que o bom, essa semana eu fiquei estudando. Eu queria ler de novo as Institutas de Calvino, para vocês nunca viram uma, olha. Isso daqui é as Institutas de Calvino, São 4 volumes. E eu queria ler de novo o que Calvino escrevia sobre a oração. Porque o que é mais surpreendente em Calvino, em Genebra, é que nas Institutas ele escreveu isso para mostrar como é que a igreja cristã tem que viver. E o presbiterianismo nasceu nas bases de Genebra, nas bases de que Calvino viveu, nas Institutas. Para vocês terem uma ideia, que não conhecem muito, essa é considerada a maior obra teológica da Reforma. Aliás, é a grande obra dos reformadores de todos os tempos. E, indiscutivelmente, as Institutas é considerada uma das maiores, se não a maior obra teológica de todos os tempos. E ele era um jovem quando escreveu. O que é muito surpreendente, quando a gente fala de Calvino, as pessoas já pensam na predestinação. E o que menos ele fala aqui é de predestinação. Sabe o que ele mais fala aqui? É sobre oração. 50 páginas, você não consegue ler de uma vez, 50 páginas é sobre oração. O maior tema dele é oração. E eu estava terminando esse período de oração e Deus me chamando para esse texto. E quando eu abro, eu vou ler uma frase dele. Ele diz o seguinte, João Calvino disse, a oração é um dever compulsório de todos os dias e de todos os momentos de nossa vida. Olha o que ele escreveu. Os crentes genuínos, quando confiam em Deus, não se tornam, por essa conta, negligentes à oração. Portanto, esse tesouro não pode ser negligenciado, como se enterrado e oculto no solo. Aquele que confia na providência de Deus deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Gente, você começa a ler, você fala assim, puxa vida, como que este homem conhecia este andar com Deus? Aqui estava o segredo que eu encontrei daí em grandes pregadores que nós tivemos no passado, e muitas vezes a gente vai perdendo isso. Agora tem uma coisa tão linda aqui, gente. Quando um grupo ora, não é aquele grupo que ora. Quando um grupo ora, a igreja que ora. Isso não é especial? Porque muita gente, não, eu orei. Não, a igreja orou. É a igreja que ora. Quando nós celebramos a ceia, é a igreja que celebra a ceia. Quando o pastor e o conselho batiza, não é o conselho e o pastor que batiza. Para Calvino, quem batiza é a igreja. Quando eu prego aqui, não sou eu que prego. Quem prega é a igreja. Interessante você compreender isso. Quer dizer, a igreja é o corpo. Se o joelho ajoelha, não é o joelho que joelha. Quem ajoelha é o corpo. Quando eu falo, não é a boca que fala, é o corpo que fala.
Quando Pedro se colocou em pé para pregar em Pentecostes, a Bíblia diz, pode olhar lá, diz assim, e Pedro se levantou e os 11 com ele. Com ele. Com ele. Quem pregou? A igreja. Quem falou? A voz foi de Pedro. Quem pregou foram todos. Isso é muito impressionante. Isso mostra um caráter, gente, da história da realidade da nossa igreja, do valor que nós temos que ter quando nós oramos. Não existe o sozinho, entendeu? Na igreja, o sozinho faz parte do todo e o todo faz parte do sozinho. Isso mostra como que nós, quando oramos, não é só a igreja local, você está orando a igreja de Cristo na cidade, a igreja de Cristo no mundo. Isso é maravilhoso de um lado, mas também é perigoso do outro. Porque a Bíblia diz que quando você peca, você está levando o corpo de Cristo ao pecado. E quando você se arrepende, você está levando o corpo de Cristo à cura. Por isso que a Bíblia, Paulo diz assim, quando um membro é honrado, todos são honrados com ele. Mas quando um é envergonhado, todos também são. Essa é a ideia de igreja. Por isso que a Bíblia, quando diz assim, vocês quando tomar a ceia, tem que discernir o corpo. Porque a saúde da igreja é a saúde de todos, mas a doença da igreja é a doença de todos. Então na igreja não existe eles lá. Na igreja existe nós, corpo de Cristo. Então quando você lê essa obra, isso vai começando ficando claro, mas com a clareza bíblica fantástica e tremenda. Por isso eu olho toda essa história da igreja, e eu estou dando aqui um testemunho hoje, sobre essa caminhada da igreja, quero desafiar a igreja a continuar orando, a continuar fazendo. E eu estou citando Calvino aqui como exemplo, porque Calvino ele era xingado em Genebra de ser um jejuador inveterado. Eles achavam que ele orava demais. Estava sempre jejuando e convidando a igreja para a oração, porque ele acreditava que movia-se a igreja na oração. Bem, o resultado foi um só, né? Abalou toda a Suíça e todo os Países Baixos, e abalou toda a Europa, e criou uma civilização. E a marca foi a intimidade com Deus. E a marca foi uma vida de oração. E a marca foi a realidade de Cristo. E a marca foi a glória de Cristo. E a marca foi a glória do Cordeiro de Deus. E a marca foi a salvação de almas. E a marca foi a fidelidade na palavra. Por isso que eu queria dizer a vocês que no aniversário desta igreja nós temos algo diferente. Nós temos no aniversário desta igreja uma convocação para que nós oremos mais. E só que não ficou só no vamos fazer, nós fizemos. E eu quero continuar dizendo a vocês, nós precisamos, no aniversário desta igreja, dizer, Senhor, dá-me uma vida de comunhão, dá-me uma vida de intimidade com Deus. Nós terminamos uma etapa, agora nós estamos convocando vocês todos a voltarem para o coração, para a gente continuar orando mais, e orando mais, e orando mais. Vamos voltar ao texto que eu estava aqui. Faça oração, versículo 13. Faça oração. Essa realidade, eu começo a chamar a atenção de vocês sobre Elias. Elias foi um homem que caminhou com Deus. Elias foi um homem que viveu com Deus. Elias foi um homem que expressou a realidade de Deus. A caminhada de Elias foi um reflexo glorioso. Por isso, quando eu estou falando em Elias, eu quero ligar aqui. Está alguém sofrendo? Ore. Alguém que se sente feliz, cante louvores. Gente, a igreja precisa permanentemente orar. Não é só a oração que você faz, chama alguém para orar na igreja, o pastor ora por mim, mas você orar. A chamada de Deus é o sacerdócio universal de todos os crentes. Você precisa orar. Você vê que alguém está precisando de oração, não diga assim, eu vou falar para o pastor orar por você. Ore já. Ore ali.
Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos, coloque a oração em prática. Alguém diz, eu estou precisando de oração, vamos orar já. A Bíblia diz, está alguém sofrendo, ore. Gente, o mundo de hoje está sofrendo muito, as pessoas estão atordoadas, lares estão atordoados, lares estão sofrendo. Hoje nós temos tanta forma e tanta força, tanto jeito de orar. Hoje nós podemos orar pelo Skype, podemos orar pelo WhatsApp. Hoje você pode gravar uma oração pela pessoa e mandar a oração gravada. Estou orando por você. Alguém está pedindo alguma coisa. Então, nós podemos usar isto que o diabo está usando agora para fazer fake news. Você tem um news do céu para as pessoas. Você pode injetar uma nova possibilidade, fazer da vida uma vida de oração. Eu estou desafiando pessoas agora a ter 70 dias de oração pelo WhatsApp. Tenho desafiado alguns pastores, meus amigos, vamos orar comigo, vamos orar juntos. Vamos fazer isso, multiplicar. Você já pensou que se cada um ora com 3, esses 3 oram com mais 3, que revolução que a gente pode fazer numa cidade? Aonde você estiver, orando, fazendo, faça oração, há sofrimento, ore. Se eu fizesse aqui um pedido, uma pergunta, quem aqui não está precisando de oração? Quem aqui que não quer oração? Só que oração não pode ser uma frase, oração tem que ser uma ação, tem que ser uma prática. E a Bíblia diz que Tiago era semelhante a nós, ele orava. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo, que foi plenamente humano. Sabe qual a maior qualidade de Jesus? Ele orava. Ele vivia orando, ele caminhou orando. E tem mais, ele morreu orando. E o último ato de Jesus na cruz foi uma oração. 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 Oração foi o modo de Jesus, o jeito de Jesus. Então a Bíblia quer nos colocar claramente que nós precisamos dessa oração, e nós temos dado muita ênfase nisso, que é uma oração com intimidade com Deus, um conhecer a Deus. Elias caminhou com Deus e por isso ele ouvia Deus. Nas horas mais difíceis dele, ele começou a dizer, Deus, ele chegou ao ponto, gente, Elias sofreu tanto que ele chegou ao ponto de dizer, Deus, tira a minha vida porque eu não mereço mais viver. Eu não aguento mais. Ele chegou a um nível de estresse, sem limites. Eu tenho um amigo médico que ele escreveu um livro sobre as emoções do estresse baseado em Elias. Ele disse que Elias teve um estresse que perdeu o sono, perdeu a fome. A vida dele foi de um estresse doentio profundo. Ele precisava de uma psicoterapia, disse esse médico. E Deus fez isso através da oração. Deus trabalhou o coração de Elias. Ele é semelhante a nós. Ele tinha experimentado grandes vitórias, mas no meio das vitórias ele experimentou cansaço, sofrimento. Elias caminhou com Deus. Gente, a nossa igreja, ela precisa cada vez mais entender que é o caminhar com Deus, mesmo no meio das lutas, dos sofrimentos, das agrúrias da vida. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Tende de bom ânimo, eu venci o mundo. As lutas fazem parte da vida. Tanto que Paulo termina o seu ministério dizendo, combati o bom combate. A vida cristã é um combate. A Bíblia diz que temos que lutar pela fé. Então, o que eu quero dizer nesta hora é que a chave que Deus dá, faça oração. Vivam a vida de intimidade com Deus, façam oração. É interessante que Elias, na sua experiência, ele estava orando e de repente veio um vento impetuoso e Deus não estava no vento, porque ele estava precisando do seguinte, Senhor, manda um vento para derrubar todo o império e todo o poder da rainha e do rei e de Jezabel e etc. Mas Deus não estava naquele vento. Aí veio um terremoto e nada. Veio uma tempestade e nada.
Aí veio uma voz bem suave. E Deus disse: que fazes aqui, Elias? Elias, você está no lugar errado. Mas Elias é capaz de ouvir a voz de Deus, e Deus faz um comando. E Elias tem aquilo que eu estou dizendo aqui no texto do boletim. Ele caminhou com Deus. E caminhar com Deus é ter direção de Deus. Saber o que fazer no meio das lutas, das dificuldades, das aflições. Saber o jeito de Deus. Gente, nós temos aqui lares que sofrem, pessoas que sofrem, então são várias formas diferentes de lutas e dificuldades. Com o que a Bíblia diz para você? Faça oração. Mas quem sou eu? Elias era semelhante a nós. Elias era estressado. Elias teve problemas profundos. Elias perdeu o sono, não conseguia dormir. Deus fez com que os anjos trouxessem comida para ele se alimentar e ter força. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Olha, ele ora para que não chovesse, não choveu. Ele orou para chover e choveu. E mesmo assim, ele estava estressado. Para mostrar para nós que ele era igual a gente. No meio de tantas vitórias e tantas bênçãos, ele entendeu que ele precisava caminhar com Deus. O que me impressiona na vida de Elias, que é um grande exemplo para mim e para você, quando a Bíblia diz, faça oração, coloca aqui outro versículo, diz, está alguém enfermo? Gente, a enfermidade é um problema. Está alguém entre vós doente? E aqui, Deus manda ele procurar a igreja, porque a igreja é lugar de oração, porque a igreja é lugar de bênção, porque a igreja é a igreja que tem a mão, que estende a mão de Cristo, é o toque de Cristo. Não é porque nenhum presbítero tem algo nele mesmo, não, ele representa o corpo de Cristo, ele representa a igreja. Então a Bíblia está falando aqui de um nível de sofrimento que todos nós somos, é factual isso, pode acontecer comigo, com você. E a Bíblia diz, você precisa da igreja, para que eles orem sobre ele. E a nossa igreja hoje fala cada vez mais, ungindo com óleo em nome do Senhor. Por que o nome do Senhor? Porque você faz na autoridade dele. A oração, a igreja que ora, ela ora em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo, na força de Cristo. E para Tiago dar base nisso, ele usa Elias. E vai dizer, ele era homem como nós. Quer dizer, são pessoas como nós, pessoas como Elias, como nós, que ora. O texto diz, está alguém sofrendo? Aí pode ser outros tipos de sofrimento. Eu tenho orado por pessoas pelo WhatsApp. Gente, nós temos que ser rápidos. Objetivos. E eu posso atender pessoas de qualquer lugar do mundo, de outro país, pela oração. Veja, vamos usar isto para a glória de Deus, para a honra de Deus. Não use para fake news, use para a oração. Nós estamos numa época mais maravilhosa de todas, que é a época de oração. Eu estou falando de uma história de uma igreja onde eu aprendi a orar. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez na minha vida, confesso a vocês, foi ter vindo para esta igreja aos 14 anos de idade. Porque a primeira coisa que me convocaram é dizer, vai ter uma reunião de oração de jovens, 8 da manhã, todo domingo. Eu vim. E quando eu comecei a ver que a igreja orava,
nós orávamos, havia oração. Eu me lembro daqueles presbíteros daquela época, e aí eu tenho que fazer uma referência ao pai do Paulo e do Eli. Eu digo sempre, eu estava aqui dando testemunho, quando eu vi o seu Silas Antunes orar a primeira vez, eu fiquei com os olhos abertos. Primeiro ele tinha um vozeirão tremendo, e quando ele orou, eu fiquei com os olhos abertos e disse, esse homem ele entra no céu e sai, eu quero aprender a orar assim. Foi uma inspiração para mim. Eu comecei a me tornar um homem de oração quando eu comecei a ver esse homem orar. É um testemunho vivo que eu estou dando para vocês, porque a oração ela é um entusiasmo tremendo, ela é contagiosa, né? Isso é uma coisa esplêndida na minha vida, né? Eu lembro do irmão Paulo Monteiro, quem lembra dele? Né? Ele nos ensinava a orar na aula de escola dominical para os jovens. Como é que se ora? Você imagina um garoto de 14 anos ouvindo isso. E aquilo começou a encher a minha vida, minha mente, meu coração, meu itinerário de oração. Então eu fico pensando assim que nós temos um DNA de oração aqui. Eu estou pedindo assim, Senhor, ativa em nós essa vida de intimidade com Deus, essa vida de oração. E essa vida cheia do Espírito Santo. Um dia eu conversei com o João Batista, e ele era considerado na época o maior evangelista que a nossa igreja tinha. Famoso Maracaí. Eu era um seminarista, comecei a conversar com ele, e eu comecei a falar de livros que eu estava lendo, e ele já tinha lido todos aqueles livros, principalmente quando era de oração. E ele disse, olha, já tive dias que eu fui pregar em igrejas para evangelizar. E eu disse para a igreja assim, vocês me deixam livre, eu quero estar orando. E eu orei 8 horas antes de subir no púlpito. E aí eu perguntei, pastor, o que acontecia? Ele disse tudo. As pessoas todas que estavam presentes entregavam a vida a Cristo. Esse era o pastor dessa igreja. Você já viu falar de alguém que orou 8 horas antes da pregação? Então, estão ouvindo agora. Chamava João Batista Ribeiro Neto. E evangelizações. Aquilo abalava. Aquilo inflamava. Na hora que ele fazia apelo, eu brincava até, dizia que até banco queria vir para frente. Não eram as pessoas não, até o banco queria se converter. Né? Era a minha piada no seminário. E ele era nosso professor de evangelismo. Lá no João Calvino. Para levar pessoas a Cristo. E o salário dele ele dava para o jovem poder estudar, para que esse jovem se tornasse um evangelista. E esse jovem se tornou um grande evangelista. Hoje é um pastor batista, mas um dos maiores evangelistas que eu conheço. Também com o pai que teve. Está levando centenas de pessoas a Cristo. Pouca gente sabe desse DNA de oração. Gente, nós estamos fazendo 50 anos, vamos ativar a nossa vida de oração. Vamos olhar aqui a pessoa sofrendo. Né? Entre vós alguém que está sofrendo, ore, faça oração. Na tradução minha aqui diz assim, façam oração. Né? E o versículo 15 diz, e a oração da fé salvará, o Senhor o levantará. Vai ser cura total, até por dentro. E o texto diz assim, orai, versículo 16, que eu quero enfatizar, orai uns pelos outros, para seres curados. Nós temos que fazer mais isso. Eu gosto muito da experiência da Noite da Vitória, quando os pastores, o pastor João gosta de fazer isso, oramos uns pelos outros. Só que a gente tem que pegar essa palavra, orai uns pelos outros, para seres curados. Não é para passar o tempo, para ser curado. Ó, Pai, ore, orando uns pelos outros para ser curado. A gente acha que só o pastor pode orar, né? Aqui diz orar uns pelos outros. O João gostou de uma frase que eu dei, que todo mundo é outro, né? Então, se todo mundo é outro,
Você é outro? Não, sou outro. Então é para orar um pelos outros. Você é o outro do outro, então ore pelo outro. E como você é o outro do outro, o outro ora por você. Não está dizendo para os profetas orar, para Elias orar, está falando para nós orarmos. Então esse é o jeito de orar. Esse é o jeito que quebranta o nosso espírito, quebranta a nossa mente, quebranta o nosso coração. Eu confesso a vocês que eu tenho pedido a Deus que Deus ative em mim mais isso. A gente, quando estuda muito, vai ficando muito intelectual, a gente começa a ficar teórico da oração. E eu não quero isso, eu quero orar mesmo. Eu quero dizer para as pessoas, vamos ter uma vida de oração. Nós somos um povo que ora. Então, eu vou dizer no aniversário da igreja, o maior presente que você pode dar a esta igreja no seu aniversário é entregar a sua vida para uma vida de oração. Entregar a sua vida para uma vida de maior testemunho. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar, você testemunha. Quando você começa a orar, você evangeliza. Nós estamos precisando de uma igreja que evangeliza. Eu sou daquela época, gente, que os nossos jovens oravam tanto que nós lançamos um projeto nacional chamado O Brasil para Cristo. Tem gente que acha que o Brasil para Cristo é o nome de uma igreja. Eu quero dizer para vocês que o Brasil para Cristo era o projeto de um pismo nacional. Nasceu dentro da IPI. Roubaram o nome e fizeram uma igreja. Mas nasceu conosco. Os jovens diziam claramente, o Brasil para Cristo. E nós tínhamos uma frase, avante por Cristo, nem um passo para trás. Avante por Cristo, nem um passo para trás. Interessante isso. Avante por Cristo, nem um passo para trás. Parece um chamado de guerra. O pessoal aí que foi da IPI lá da minha juventude deve lembrar disso. Qual era a base? Oração. Não sei se na época do Beto de Felon ainda tinha negócio, avante por Cristo, nem um passo para trás. Mas você deve... criança ter ouvido isso. Então, essa era uma expressão clara da igreja. Oração e evangelismo. Oração, intimidade com Deus, evangelismo. Estou explicando para vocês que hoje o sermão é testemunhal, para a gente olhar e dizer, Senhor, ativa em nós. Ativa em nós tudo isso, Senhor. Ativa em nós essa realidade. Olha que tremendo, orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É para dizer assim, ore para a pessoa do seu lado. Ore um pelos outros. Ore para que sejam abençoados, para que sejam curados, para que sejam atingidos pela glória, pela graça de Deus. E é curado não só fisicamente, emocionalmente, mentalmente, familiarmente. Senhor, abençoa, Senhor. Porque muitas vezes a gente comunica problemas em vez de orar. Quando Deus te dá discernimento de alguma coisa, não é para você falar mal, é para você orar por ele, orar por ela, orar pela família. Porque muito pode a súplica do justo. Nessa noite eu quero dizer para vocês que para mim Elias é um exemplo de alguém que orava para a glória de Deus. Quando eu pego a obra bíblica de Deus trabalhando Elias, quando eu pego aqui o trabalho das Institutas de Calvino, quando eu olho para a minha Bíblia, eu estou aqui com 3 coisas olhando, e olhando tudo isso eu vejo o seguinte, a glória de Deus está envolvida. Sabe por que você tem que orar? Por causa da glória de Deus. Sabe por que você tem que evangelizar? Por causa da glória de Deus. Sabe por que você tem que pedir para Deus mudar o seu lar? Por causa da glória de Deus. Sabe por que você precisa que outros sejam salvos? Por causa da glória de Deus. Por isso que em Genebra eles diziam, sabe por que os pais têm que aprender a ler e a escrever, ensinar os filhos a ler e a escrever? Por causa da glória de Deus. Por que você tem que ser honesto? Por causa da glória de Deus. Por que você tem que trabalhar e ser o melhor no trabalho? Por causa da glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você estuda para a glória de Deus. É por isso que os reformadores imprimiram na mente das pessoas. Você tem que orar e trabalhar e orar. E você tem que ser o melhor no trabalho por causa da glória de Deus. Tem que ser o melhor na igreja por causa da glória de Deus. Tem que ser o melhor na família para a glória de Deus. Deus é glorificado. Quando eu olho para Elias, Elias agia e orava para a glória
de Deus. Ele tinha lutas, problemas, dificuldades, falhas, estresse, até depressão, mas ele, quando Deus falou com ele, ele caminhou com Deus e foi com Deus, e Deus diz, agora você unge, você vai ungir um rei, você vai ungir um profeta, você vai deixar substituto, você vai ter herdeiro nesse ministério, você vai passar a tua unção para frente, a coisa não termina em você, você não termina numa caverna, você vai avante, porque Deus diz, eu tenho um plano na sua vida e na sua posteridade. Elias é semelhante a nós. Elias é semelhante a mim e a você. E ele deixou uma marca. Para mim, Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. Ele é o símbolo mais profundo de um profeta que viveu em Deus, né? Que caminhou com Deus, que ouviu Deus. E por isso que quando aparece lá no monte com Jesus, vai aparecer quem? Moisés. E quem? Elias. Por que Elias? Elias é que Deus escolheu para dizer, você que vai estar aqui no monte, você representa todo o profetismo de todo o Antigo Testamento. Você é aquele que Deus escolheu para estar ali no Monte da Transfiguração. E o que a Bíblia diz de Elias? Ele era semelhante a nós. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos. Seus? Sim, isso que você acorda de manhã, passa o dia com dificuldade, tem hora que muitas vezes assenta crise no seu coração, falta fé, falta caminhar com Deus. Mesmos sentimentos. Mesmo sentimento. Gente, nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, nós temos estresse, nós temos canseira, temos tristeza, tem desânimo, tem dia que você não está com tudo. Mesmos sentimentos. O que ele fez? Orou. O que ele fez? Com instância. Para que algo acontecesse. E aconteceu. Elias viveu uma vida de confiança em Deus. Este foi o grande segredo. Lançou toda a confiança em Deus. Quando eu estou lendo as orientações que Calvino deu aos jovens em Genebra, eu fico olhando, porque esse livro foi escrito basicamente para os jovens, ele diz, vocês têm que orar com plena, completa, total confiança em Cristo. E não é porque a sua oração é que produz, não é a promessa dele que produz. A sua confiança é no que ele disse. A confiança é no que ele falou. Por isso que você ora no nome dele, é a força dele, é a glória dele, é a graça dele, é o jeito dele orar. Vocês sabem, eu quero terminar com isto agora. Um dos homens de maior oração na história foi John Nelson Reid. John Nelson Reid era um missionário, e se você conseguir um livro dele, tem aí, talvez até no sebo, chama-se O Homem que Orava. Esse homem era muito cheio do Espírito Santo. Ele é muito falado em todo o mundo de avivamento, pouca gente sabe que ele era presbiteriano, um missionário presbiteriano. E alguém disse, qual foi o segredo de John Nelson Reid? Eu vou dizer qual é o segredo dele. Quando alguém chegava para ele e disse, me ensine a orar como você ora, me dá um curso de oração. Ele disse, não, venha comigo, vamos orar. Venha orar comigo. Ele ensinava as pessoas a orar, orando com ele. E ele tinha uma oração que mexeu a minha vida desde aqueles meus idos de adolescência. Senhor, dá-me o coração orante de Jesus. Pensa nisso. Dá-me o coração orante de Jesus. Dá-me, Senhor, o coração orante de Jesus. Dá-me o coração orante de Jesus. Ele para mim estava aí o segredo. Eu tenho que orar com o coração de Jesus, o coração orante de Jesus. É como se você dissesse, dá-me a adoração adorante de Jesus. Dá-me esse coração que ora, me dá o coração de Jesus. Eu quero orar com o coração de Jesus. E aqui no Novo Testamento nós temos essa bênção. Porque a Bíblia diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Queridos, eu quero nesta noite dizer, Deus
procura adoradores. A oração verdadeira é uma adoração a Deus, porque ela glorifica a Deus. A oração verdadeira, ela é uma confiança em Deus. E nós precisamos descobrir como orar, como Calvino escreveu, o tempo todo, o dia todo, nós precisamos descobrir como ter uma vida de oração, pedir que Deus nos ensine a orar, acordar de manhã mais cedo, mude um pouco o seu horário, tenha mais tempo de oração, faça isso uma prática. Se possível, pare ao meio-dia, em algum horário, e ore, faça de horários específicos de oração. Termine a noite orando, buscando a face de Deus, buscando esse divino parentesco que você tem em Cristo, que você foi chamado por Deus. Isto fará da sua vida uma vida com eco eterno. Daqui a 100 anos, 1000 coisas que você está preocupado não terá nenhum efeito daqui a 1000 anos. Mas eu garanto a você o seguinte, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração vai ecoar daqui a 1000 anos. Vidas e pessoas que você ora e que serão salvas por causa da sua vida de oração, por causa do seu testemunho em Deus, pelo crescimento em Deus, eles estarão por toda a eternidade. Muito obrigado, eu estou aqui por causa de você. E ele terá uma eternidade para agradecer o que foi a sua vida de oração. E sabe o que você mais vai sentir? E tem um momento que você vai chorar, você diz, por que não orei mais? Por que não evangelizei mais? Por que eu não me comprometi mais? Por que eu não tive maior compromisso total com Deus? Esse é o meu problema. E eu estou antecipando isso com vocês, para vocês saberem que a sua vida de oração ecoará por toda a eternidade. A sua vida de oração pode afetar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, e poderá afetar todas as gerações futuras. A sua vida de oração. Agora, nós precisamos ter mais disciplina. Eu estava aqui lendo Calvino, ele diz assim, se você não tiver uma disciplina, horário de oração, você não vai orar. Ele estava dizendo isso em Genebra. Vocês têm que ter plano, projeto de oração. Vocês têm que dizer, eu estou orando, e que horas estou orando? O que eu estou fazendo para ter uma vida de oração? E esse foi o segredo da reforma, gente. Estou dizendo para vocês, essa foi a chave que abriu as portas para a reforma ser o que for. Havia disciplina numa vida de intimidade com Deus, com uma vida de oração. Isso não é para pastores e presbíteros, não, isso é para a igreja toda. Todos nós somos chamados a uma vida de intimidade com Deus. 54 anos é o aniversário da nossa igreja agora. Eu quero convocá-los como nunca para um ativar da realidade de Deus e nós possamos ter um novo compromisso no seu aniversário e dizer, Deus, conte comigo, mude a minha vida, dá-me um coração orante de Jesus, dá-me um coração orante de Jesus. Agora entendi, Elias era homem semelhante a nós, e ele orou. Há muita gente sofrendo, e o Senhor está me dizendo que eu posso fazer alguma coisa. Há muita gente doente, a tua palavra diz que eu posso fazer alguma coisa. Senhor, há muita gente que sofre, e a tua palavra diz que eu posso fazer alguma coisa. Senhor, me coloca nesse espírito de orar e agir, né? Eu gosto muito que a palavra oração, ela tem O-R, ação. A ação está dentro da oração. E se você quiser colocar um C na frente da oração, fica coração. Deu para entender? Coração, oração, ação. Ação está dentro de oração está dentro do coração. Então, se o seu coração estiver cheio de Deus, ele vai estar cheio de oração e cheio de ação. É assim que eu vejo isso no testemunho da nossa fé. Essa é uma igreja abençoada para abençoar. Essa é uma igreja que tem uma história e milhares ou milhões de orações estão diante do trono pedindo que Deus faça alguma coisa nova aqui em nossas vidas e nossos corações. Abra o seu coração e diga, Senhor, dá-me o coração orante de Jesus no aniversário desta igreja. Vamos ficar em pé e fechar os olhos em oração agora. Pai, enquanto estamos orando, Pai, eu quero fazer um desafio, Pai, a cada pessoa aqui, que o Senhor coloque no coração do teu povo, nesse testemunho que eu dei sobre a realidade, a história desta igreja, para que nós possamos, como Elias, caminhar numa vida de oração. Senhor, toca as famílias, toca os lares, toca, Senhor,
homens e mulheres. Toca, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos um movimento do Teu Espírito para uma vida de intimidade contigo, para uma vida de oração. Isso só pode acontecer pela Tua graça, isso só pode acontecer pela Tua força, Senhor. Isso só pode acontecer pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Só o Teu Espírito pode nos mostrar que os seres humanos são todos iguais, mas eles precisam da Tua graça e precisam de depender mais de Ti e de viver mais para a Tua glória e de viver mais pela unção da Tua presença que vem sobre nós, Senhor. E esta igreja que tem uma história de 54 anos de oração, ela possa estar alinhada com o Teu Espírito, Senhor. Pai, obrigado por homens e mulheres de oração que passaram por aqui, fizeram uma história de mais de meio século e deixaram marcas aqui, oraram, Senhor, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, Senhor. Coloca o manto glorioso da Tua glória, da Tua graça, da Tua presença, da Tua força, do Teu desafio, Senhor. Que cada um, Senhor, possa diante de Ti hoje descobrir que podem lá no seu quarto, lá em casa, fazer um altar em sua casa, um lugar de oração, um tempo de oração, um tempo de adoração ao Teu nome. Isso vai causar uma revolução, não apenas na igreja, mas na eternidade. O céu se moverá, a terra se moverá, Senhor. Nós teremos homens e mulheres livres, Senhor, e nossa vida vai ecoar com salvação de vidas e almas por toda a eternidade. Senhor, move o Teu Espírito aqui, move Teu Espírito em nossas mentes, move Teu Espírito em nosso coração, para o Teu louvor e glória, para o Teu louvor e honra, Senhor. Quem crê e recebe diz em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, muda a minha vida de oração. Amém.